Oi, comunidade Psi, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu trouxe a professora Rita Flores e o professor Bruno Galvão para conversar com a gente sobre psicodrama e sociodrama. Oi, professora Rita e professor Bruno, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente tem uma dúvida, eu acho que eu gostaria de começar essa entrevista esclarecendo uma dúvida, que é sobre a diferença entre psicodrama e sociodrama. Existe uma diferença? Existe uma diferença sim, Maria Angélica, é uma dúvida muito comum, né? Vou falar um pouco do psicodrama. O psicodrama, na sua origem, né, de acordo com Moreno, é a dramatização do psiquismo, né? Por isso psicodrama. Então, é uma terapia de grupo em que eu vou trabalhar com os pacientes, né, com os participantes, questões próprias da vida de cada um. Então, é psicodrama. Basicamente, é colocar em ação e dramatizar questões, né, do indivíduo, do sujeito em grupo. Né? Acho que o Bruno pode falar do sociodrama melhor. No caso, uma das diferenças fundamentais entre o psicodrama e o sociodrama é a proposta. O psicodrama, ele tem como uma meta fundamental, como a professora Rita falou, pegar uma determinada questão daquele indivíduo e vivenciá-la num grupo. Já o sociodrama, ele tem como uma meta fundamental pegar uma questão da sociedade, uma questão de uma esfera do grupo, de algo que ele esteja vivenciando lá fora, que esteja ocorrendo lá fora. E aí você pega exatamente essa questão social, esse momento da época, algo que esteja ocorrendo naquele momento com aquelas pessoas aí fora, e você vivencia aquilo ali dentro do grupo. Por exemplo, você pensa, é um tema. Hoje a gente tem discutido muito a questão do suicídio. Exatamente. Seria isso, o sociodrama trabalharia com um tema? Sim, sociodrama a gente pode trabalhar com uma questão do suicídio, podemos trabalhar uma questão da política atual, podemos trabalhar uma questão sobre a violência da cidade, por exemplo. A gente pode pegar exatamente o tema violência, que é uma questão social, e trabalhar ela no grupo. Isto é sociodrama. Ah, legal. E agora, assim, tem algumas técnicas específicas, né, que vocês usam. Você poderia falar assim, uma técnica que se utiliza? Uma das técnicas, por exemplo, é a técnica do espelho, né? As técnicas fundamentais do psicodrama, elas estão baseadas nas etapas mais primordiais do nosso desenvolvimento. Então, a do espelho, por exemplo, é como é que eu no grupo posso mostrar para você como você se comporta. Como você se comporta em determinada cena da sua vida. Então, eu faço a função de um espelho para quê? Para você se ver, né? Muitas vezes nós não vemos, porque estamos muito dentro ou muito rígidos, né, daquele papel. Então, as técnicas, né, todas elas têm o objetivo de desenvolver espontaneidade. A técnica do espelho é uma técnica fundamental. Né? Como é que eu me vejo no outro? Como é que eu amplio a possibilidade de desenvolver o meu papel a partir de você me fazendo, né? Então eu me vejo em você, né? É uma questão bem especular, né? Do modo de olhar, de ver, de ser visto pelo outro. Muito legal. Fala uma outra, Bruno, que a gente trabalha tanto. Além da técnica do espelho, a vivência por si só da troca de papéis, ela é muito rica dentro tanto da esfera psicodramática quanto dentro da esfera sociodramática. Tem uma outra técnica, né? Além da do espelho, é a técnica de troca de papéis. Que chama. Única e exclusivamente você trocar o papel com uma pessoa, para alguns já é um desafio. A gente pode pegar um exemplo muito clássico de um funcionário que seja o seu paciente e que ele gostaria muito de conversar com o chefe sobre aumento de salário, por exemplo. E para ele vai ser uma situação extremamente complicada, ou ele acha que será uma situação extremamente complicada dele conseguir conversar com o chefe dele. A troca de papéis tem como proposta você ficar no papel do seu paciente e ele ficar no papel, por exemplo, do chefe dele.
Porque ele mesmo, o paciente, sabe como é que é o chefe. Então vai poder interpretar este papel de uma maneira muito clara. E você, no papel do seu paciente, você conduz uma linha de debate, ou uma linha de raciocínio, ou uma linha de conversa, que o paciente, tendo aquela vivência, ele começa a ter um instrumental ou uma base de habilidades sociais que ele está vendo que ele não tem e que você está propiciando isso para ele. Interessante, né? Quer dizer, trabalha com uma certa teatralidade, não é isso? Sempre. E a pessoa vai se sentindo no lugar dela, ou vendo, né? Acho que ela olhar ela fora e ela vivenciar o lugar do outro. Sim. Isso daí ocorre de uma maneira muito rica dentro de uma vivência. E em que áreas da psicologia, vocês dois são psicólogos, né? E estão oferecendo um curso aqui no Rio de Janeiro para capacitar outros psicólogos para trabalhar com psicodrama. Que áreas da psicologia esse psicólogo que vai se capacitar pode atuar? Bom, a própria área clínica, né, no modelo como nós a conhecemos, é apenas uma das possibilidades, né? Então eu no meu consultório com um grupo de pessoas dirigindo aquele processo terapêutico, né? Que nós nem falamos um pouco disso, né? Qual é a função de cada um como psicólogos na condução dos grupos. Na área da saúde, né? Na área educacional, nos diferentes formatos organizacionais também. E aí eu acho que é importante frisar, se eu estou trabalhando com grupos, o psicodrama e o sociodrama de Moreno dá a esse profissional uma série de ferramentas muito interessantes que poderão ser adaptadas aos diferentes contextos, né? Contextos sociais, contextos comunitários, promoção de saúde, né? Que é no formato de oficinas mesmo, porque sendo um grupo aberto ou sendo um grupo fechado, nós temos a possibilidade de colocar em prática o que Moreno nos deixou, né, no campo da ação, no campo da vivência, no campo dessa experimentação de papéis, claro, né, devidamente ancorados pelo nosso suporte, né, porque nós somos profissionais da psicologia, né, e do cuidado. Então, além da própria clínica, né, tanto o psicodrama quanto o sociodrama, outros contextos em que os grupos já existam, ou que eu, como profissional, né, no trabalho com o meu parceiro, ou mesmo sozinha, eu vislumbre a possibilidade de formar ali um grupo. Bruno, eu acho que uma coisa extremamente relevante, que deve ser falada também para poder esclarecer a proposta do curso, é que tanto eu quanto a professora Rita, a gente vai estar atuando de uma maneira muito clara, muito direta ali com o grupo, sendo que eu vou estar no papel de diretor nesse momento e a professora Rita vai estar no papel de ego auxiliar. Porque na prática do psicodrama é assim que funciona, né? É um diretor e um ego auxiliar. Correto. O diretor, ele nada mais é do que um facilitador daquele processo de grupo. Seja ele com uma proposta de psicodrama, seja ele com uma proposta de sociodrama. Dentro de uma esfera de trabalho, o diretor ele vai dar um encaminhamento àquele grupo numa série de processos que vai passar desde o processo de aquecimento daquele grupo, passando pela vivência em si, que é a proposta, e chegando a um fechamento, né? Contudo, o próprio diretor, ele não consegue, às vezes, trabalhar sozinho aquela equipe, sozinho aquele grupo. Ele necessita de um ego auxiliar. E esse ego auxiliar que é a professora Rita. Será a professora Rita. Né? Você pode explicar um pouquinho o seu papel dentro dessa história que a gente vai construir? Começou a direção agora, é assim mesmo. Eu, como ego auxiliar, como o Bruno bem falou, né, como o Moreno trouxe a estrutura psicoterapêutica da sua relação com o teatro, né, é uma equipe de profissionais da psicologia. Então, eu, como ego auxiliar, eu estou atenta à observação do processo grupal,
para fazer algum tipo de acolhimento que se faça necessário, né? Nós nunca sabemos como cada um vai reagir àquela vivência, à cena que ele está dirigindo, né? Como é que isso vai reverberar. Então eu estou observando o grupo, eu estou desempenhando os papéis que o diretor solicita que eu desempenhe. Então, se eu preciso atuar como a mãe daquele sujeito, a mãe daquele paciente, porque no andamento eu estou acompanhando, né, como terapeutas que somos, para conduzir uma técnica. Então, assim, tudo vai depender, claro, do grupo e de como o diretor vai me acionar nos diferentes momentos. Então, é para auxiliar mesmo, literalmente, né? Literalmente é aquele que auxilia o trabalho para que as coisas aconteçam, né? Até porque dependendo do tamanho do grupo, né, Bruno pode falar melhor, não será apenas um ego auxiliar, né? Já trabalhamos com grupos de até 40 pessoas, então 2 egos auxiliares, 3 egos, o próprio Moreno trabalhava assim, né? Então vai depender muito do formato da proposta e do quão aquecidos e devidamente espontâneos nós estivermos também, né? Bom, tem muita coisa para a gente saber aqui, né, de psicodrama, de sociodrama, mas a gente está encerrando o nosso horário agora. Eu queria agradecer muito a professora Rita, agradecer muito ao professor Bruno Galvão. Obrigado. E queria dizer para vocês que se vocês tiverem interesse em saber mais, eu tenho aqui na descrição do vídeo o link do grupo Educativa, que tem o curso do professor Bruno e da professora Rita, que vão trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Bem, vou ficando por aqui então. Tchau, tchau!